agora, sejam bem-vindos. Lucas! E aí, Bruna? Boa noite. Obrigado. Eu tive de fone agora e eu esqueci de botar o meu. Peraí que eu vou botar o meu, fica melhor pra... Estão me ouvindo? Estão me vendo? Agora sim. Tá bom. Bom, gente, vamos começar a live de hoje. Eu tô muito feliz que o Lucas aceitou meu convite. O Com Lucas é um certeza. parceiraço meu, né? A gente trabalha junto já faz um tempo. E eu sou muito grata de ter o Lucas, que é meu parceiro aí para quando, né, eu preciso. E fiquei muito feliz mesmo de tu ter topado fazer essa live comigo para a gente falar de um tema que eu vejo que é tão importante. E, ao mesmo tempo, tem tantos tabus, tem tantas coisas envolvendo que atrapalham um pouco também até a nossa prática e a saúde mesmo das pessoas, né? Então, Lucas, quer te apresentar, falar um pouquinho o que que tu faz e a gente poder começar, então, na sequência? Claro. Primeiro, te agradecer pelo convite, né? Porque, o convite, a parceria, eu tava... Inclusive, quando você me convidou, eu fiquei me lembrando. Tem, acho que 4 anos que a parceria começou. Parece que Eu não, acho que mas já tem sim. isso. Até É, fazer um agradecimento à Beth Meyer, que foi no a Beth evento da Meyer, Beth. maravilhosa, é verdade. Até hoje eu Muito tenho algumas bacana. parcerias com ela também. E me apresentando, eu sou psiquiatra e psicoterapeuta. Aí eu trabalho com psiquiatria clínica e psicoterapia de orientação analítica. E tenho algumas áreas de estudo de interesse, principalmente psiquismo e relação racial. E isso é uma área de interesse bem importante que eu tenho estudado, e a psicanálise. Essas são as duas do momento. E a outra coisa que eu tenho, inclusive eu estou fazendo um curso que termina agora em junho, é letramento em saúde, Olha são as só, bases sobre comunicação não violenta e como transmitir perfeito. informação de uma maneira simplificada. Que quando você me fez o convite, eu fiquei super feliz, porque eu falei, pronto, é isso. Uhum. Porque é sempre quando alguém, até já começar falando assim, quando eu tô lá no consultório, tá conversando com alguém e a pessoa fala, mas eu não sei como é que funciona esse antidepressivo. Sim, quem tem que saber sou eu. Uhum. Inclusive eu tô aqui para te ajudar a entender, mas a linguagem não tem que ser a minha. Não tem que ser Uhum. aquela do livro com neurotransmissores e aquelas palavras todas. Tem que ser como ela for passível de ser compreendida. Então, quando você me convidou, eu pensei, é isso aí. Vamos tentar fazer uma conversa simples, mas muito séria, sobre um assunto que é muito Uhum. importante, porque quando a informação chega ruim, ela fica toda distorcida. Uhum. Uhum. Exatamente. E foi tão importante porque, assim, como a gente já trabalha juntos, né? E acho que tu também, como psicoterapeuta, embora as nossas abordagens elas sejam diferentes, a gente consegue achar pontos de convergência que sempre é o bem-estar do nosso paciente, né? Sempre é tentar ver o que que vai ter mais qualidade de vida, o que que vai trazer mais bem-estar para o paciente. Então, tu com essa visão de psicoterapeuta, eu acho que dá muita sensibilidade também para o processo. Então acaba que o teu fazer, o teu trabalho, várias vezes eu já te falei o quanto eu te admiro, né? O quanto eu admiro o teu trabalho. E isso foi importante. Então acho que vai ser valioso esse momento, porque eu sei da tua linguagem, eu sei a forma com que tu trabalha, e eu sei que as pessoas que me seguem curtem essa forma de falar, que é uma forma mais fácil de compreender, sem tantos termos Uhum, técnicos, mas o que não quer dizer que não está embasado tecnicamente, cientificamente por trás disso, né? com certeza. É isso, né? É porque não... Termo técnico ele é importante entre os pares, Uhum. mas é apenas para a comunicação entre os pares. Saiu dos pares, a comunicação é outra. Então é exatamente isso. E aí eu vi muito nas mensagens que te mandaram, que eu adorei. Adorei, assim, eu Uhum. juntei todas Uhum. aqui, porque é bem essa comunicação do dia a dia que a gente vai ter que conversar. Uhum. E esse mito, esse bicho-papão que às vezes as pessoas fazem da medicação, né? Esse monte de medo que as pessoas têm. E aí eu acho que a gente hoje trocou algumas ideias ali de alguns pontos que são bem importantes para a gente poder falar.
né, que é começar, o que que tem dentro desses comprimidos, né, que faz tudo isso com a gente, né, e poder entender o que que é ansiolítico, o que que é antidepressivo, é a mesma coisa, a faixa, né, tarja preta, tarja vermelha, como é que funciona tudo isso? Com certeza. Assim, ó, eu gravei todos os comentários aqui e fui tentando aglomerar ele por grupos de assunto. Então, assim, ó, a Adriana Busato, ela deixou um comentário que era assim, ó, quando existe a falta do componente químico, temos que equilibrar corretamente. Perfeito. Então, Lucas, só uma coisa, essas questões elas são claro, anônimas, tá? Só nós claro, dois claro. temos acesso a quem escreveu, porque vem para o meu perfil. Claro. Então, não vamos divulgar o nome, tá? Sim, sim, verdade. Peço até desculpa. Desculpa, eu tinha esquecido de te falar que só nós dois temos Sim, acesso. sim, sim, sim. É bom porque os outros eu até tirei. Foi até Tá, mas coincidentemente em não tem vários eu problema porque a cortei. Adri é nossa paciente. Ela é uma Exato. fofa. Ela mandou mensagem para mim. Aham. E, e eu gostei muito do comentário. Esse foi o detalhe. Eu adorei o comentário que é assim, ó, quando existe a falta de um componente químico, temos que equilibrar corretamente. Sim. O Perfeito. que tem no comprimido? Um componente químico. Isso não está errado em momento nenhum. É exatamente isso. Ele tem um componente químico. E aí a pessoa entra num conflito que é, tá, mas eu tá triste é só pela falta de um componente químico? Não. Em nenhum momento isso foi dito, que a tristeza é a falta de um componente químico. A tristeza, ela é um complexo de reações mentais, cerebrais e orgânicas, inclusive afeta o coração, a frequência do coração, afeta hormônios, uma série de coisas. E chega a um determinado ponto que tristeza, ela deixa de ser só tristeza e passa a ser uma outra coisa, que é depressão. E aí a gente tem que diferenciar essas duas coisas e que eu acho que é um dos dilemas bem complexos que tem de simplificar essa informação, que é, toda vez que eu fico triste, eu assisto notícias sobre as mortes do coronavírus. Ontem eu vi uma mensagem que um possível pai deixou antes de morrer de coronavírus e fiquei muito triste. Quando eu fico muito triste, por exemplo, com a notícia dessa, tem algumas substâncias químicas do meu cérebro que diminuem pela tristeza que eu estou sentindo. Passados alguns minutos, horas, eu deixo de ficar triste e essas mesmas substâncias voltam a subir. Junto com isso, muda as substâncias do coração, do pulmão, hormônio, por exemplo, da tireoide, eles todos vão reagindo ao meu estado emocional. Como está tudo bem com esse sistema de regulação, ok, daqui a 2 horas, se passar a minha tristeza, o sistema volta a funcionar e produzir de novo essa substância. Quando a pessoa adoece, o que acontece é um problema nesse sistema, ele dá um tilt como se fosse. Quando a pessoa cai, e aí ele para de produzir essa substância, e é mais de uma, são várias, ele não consegue voltar. E aí a pessoa entra numa tristeza que ela não precisa de causa, ela não precisa de desencadeante, ela fica porque o sistema está falhando lá atrás. E a repercussão que a gente vê é alguém que diz, eu fico praticamente o tempo inteiro triste, mesmo que eu não saiba por quê. E aí às vezes a pessoa fala, é mais do que tristeza, eu não sinto mais muita coisa, é quase uma indiferença. E aí é porque aí o sistema começou a falhar. E como é que a gente percebe que o sistema falhou? Com o tempo. Demora tempo. Se o sistema falhar, ele vai ficar falhado. Essa regulação. Ela às vezes até consegue dar uns suspiros, assim, aí volta, e aí daqui a pouco cai de novo, mas o sistema não está funcionando bem. O que a substância faz? Ela repõe isso que o sistema não está conseguindo sozinho. Aí o sistema não está conseguindo produzir essa substância, e o comprimido vai lá e oferece isso. Artificialmente, sim, e não há problema nenhum em coisas artificiais, suco de laranja artificial, 99%. E não há problema nenhum em tomar suco de laranja de caixinha. Então, e veneno de cobra é natural e há um grande problema em usar veneno de cobra. A questão é exatamente essa, assim. Então, ele vai repor isso para dar tempo do sistema se regenerar. E aí eu uso uma analogia que eu gosto muito, que é assim, é como se a parede, tem uma parede, e essa parede está ali, e essa parede,
ela trincou. E ela não está mais conseguindo fazer a função dela, que é proteger da chuva. A água está passando. E a chuva são as coisas ruins que a gente vive. O que o antidepressivo faz? Ele constrói a parede de volta? Ele abre um guarda-chuva. Ele impede que a chuva bata com tanta força que a própria pessoa vai conseguir restaurar a parede. E aí, quando diz restaurar a parede, teve alguns comentários que eu gostei muito, que foi assim, tem que ser junto com psicoterapia. Não tem que, mas se puder, ótimo. É sempre melhor a combinação de tratamento farmacológico, o psicofármaco, o antidepressivo, mais terapia. Mas se não puder, tudo bem, o guarda-chuva vai estar aberto e a parede vai ser reconstruída. O que a psicoterapia faz? Ela engrossa a parede. Porque você aprende estratégias de que na próxima chuva ela não vai trincar a parede com a mesma facilidade. Perfeito. E aí você vai dizer, eu sou contra ou a favor antidepressivo? Nem sei se tem resposta para essa pergunta, na verdade. Eu acho que não. Porque cada situação é uma situação. Exato. E quando tu fala isso, eu vejo que precisa ter muita coerência também dos profissionais de saúde, né? De poder compreender isso, porque existe alguns profissionais que pensam que remédio não é uma boa alternativa e que a psicoterapia por si só consegue resolver todas as questões. Eu, Bruna, eu compreendo que existe uma linha bem tênue aí e que às vezes precisa sim repor essa questão química. Que isso também vai ser importante até para que a gente possa, para que a pessoa possa organizar o pensamento, possa acalmar as coisas, para que a terapia funcione, né? Porque dependendo de como tá o estado emocional da pessoa, a terapia não vai funcionar. Então eu acho que tem que ter uma responsabilidade muito grande de compreender quando sim e quando não, né? Eu acho que tem que ter essa responsabilidade, essa coerência e até esse conhecimento mesmo, né? A respeito de como é que funciona. E isso é bem complexo e até porque a terapia, por exemplo, ninguém vai para terapia, você não vai no massagista, você vai no terapeuta. Até no massagista, se você for no massagista, porque você está com dor no músculo, quando ele apertar vai doer, para depois você sentir alívio. A terapia tem a mesma proposta. Agora imagina se você está numa dor tão profunda e que você é incapaz de resolvê-la sozinha, porque não foi você quem a criou, foi um problema do sistema, como eu disse, o sistema está falho, independe da sua vontade. Você pode ter toda a boa vontade do mundo, que o sistema segue falhando. E aí a terapia segue cavando aquela dor e causando mais dor. Não é que a terapia não possa ajudar, mas é que talvez ela sozinha naquele momento, e aí, claro, Exato. são depressões moderadas a graves. Essas são a minoria das depressões. A maioria são leves. Que com terapia é suficiente, com medicamento também é suficiente, e com os dois é melhor ainda. É a analogia da parede. Só que quando a depressão é grave, infelizmente ficar remando contra a maré, você não vai vencer o sistema está tão... A parede já está tão quebrada que não adianta simplesmente tentar reconstruir ela, porque é muita chuva caindo ao mesmo tempo. Então essa é uma parte que eu vejo que tem muita dificuldade, às vezes, dos profissionais mesmo, de perceber qual é a gravidade do caso. E de perceber, tá, aqui eu preciso entrar com um antidepressivo, aqui eu preciso daquele recurso químico, porque o sistema está falhando demais a ponto de eu não conseguir esperar. E aí entra outro ponto que eu acho que é extremamente importante, que é assim, a gente sempre está pensando no indivíduo. Era o que você mesmo disse, que é o que a gente se identifica na forma de trabalhar. Cada situação é uma situação. Então, às vezes, há pessoas que podem tolerar uma espera do sofrimento, enquanto estão lidando com aquilo em terapia, para poder ir se recuperando. Há situações da vida que essa espera é um sofrimento tão grande que sim, dá um alívio, não é problema algum. A pessoa precisa de um alívio. Situações... Exato. É exatamente o que eu tem que penso, pensar, assim, mas... que se existe um recurso e uma possibilidade que naquele momento, com aquele paciente, vai ser útil e vai fazer a diferença,
não tem por que não, né? De forma, como eu sempre falo, de forma muito responsável. E aí eu acho que vai entrar um pouco também a questão do profissional que indica essas medicações, né? De como é feito, porque muitas vezes eu vejo, e toda vez que eu defino, né, que eu percebo, não, realmente acho que esse paciente precisa de medicação, talvez seja importante nesse momento, sempre é compartilhado com o paciente, nunca é imposto, eu nunca digo, olha, eu acho que tu tem que tomar medicação. Eu trago a possibilidade e a gente decide juntos isso, né? A não ser que seja um caso extremo, gravíssimo, que aí a gente entra numa outra esfera que tem questão familiar, enfim. Mas nesse caso é sempre uma tomada de decisão juntos. E eu vejo que muitas vezes as pessoas elas já vêm, ou elas vêm com uma receita, né, do ginecologista, do cardiologista, ou então o farmacêutico que conseguiu para ela, porque tomou e se sentiu bem, né? Ou às vezes tem aquele preconceito, mas se eu começar a tomar essa medicação, eu nunca mais vou conseguir me livrar, eu vou ficar dependente dessa medicação para sempre. Então eu vejo que a medicação, tanto no nosso fazer enquanto psi, quanto nos nossos pacientes, ele está cheio de dúvidas, de falta de informação, e eu vejo que isso às vezes pode atrapalhar no processo de melhora do paciente, né? Com certeza. Assim, tem dois assuntos importantes, que era o que você estava dizendo, e é bem difícil lidar com isso, porque tem essa coisa. Eu pedi para o farmacêutico, para o clínico, para o gineco, e aí entra o assunto que eu até disse, que é letramento. E eu gosto muito do conceito de letramento, porque letramento é o quanto que eu entendo sobre tal assunto. Então, assim, se eu for escolher a madeira, que é para fazer a mesa da minha casa, o marceneiro, ele tem um grau de letramento em madeiras que é infinitamente maior do que o meu. E eu espero que ele me ajude a escolher a madeira que serve para o meu gosto. Só que se você vai escolher o remédio para um problema de saúde mental, você não vai escolher alguém que tem letramento em sistemas endócrinos, em sistema ginecológico. Mas as pessoas fazem por uma outra questão, que aí é o que recorrer à saúde mental pode dizer sobre elas. Que é falso, não diz nada. Você só recorreu, você só pediu ajuda, absolutamente isso. Mas é como se dissesse que ela não é capaz. Porque, afinal de contas, ela precisou de ajuda em saúde mental. Olha, isso não diz absolutamente nada, só te diz que você pediu ajuda e foi corajoso a ponto de enfrentar algo que às vezes é difícil de entender e não é possível de enxergar. Que aí entra um mistério enorme que é essa coisa. Segundo, era vicia. Vamos lá, vou tomar remédio. Não vou tomar remédio porque vicia. Tem dois pontos bem importantes desse assunto, que é, há remédios que viciam, real, fato, e aí eu até tinha colocado alguns comentários assim, as pessoas quando veem a tarja preta e a tarja vermelha, a primeira ideia é, esse remédio é forte. Não é isso que está escrito naquela cor. A cor significa vermelha, efeito neurológico. Ela entra e faz efeito no cérebro. Quem prescreve um medicamento que faz efeito no cérebro tem que estar atento. Tem umas outras condições que fazem ser tarja vermelha, essa é uma delas. Tarja preta tem risco de dependência. Então, quem prescreve tem que saber como começa, quanto tempo usa e como termina. Porque tem risco de dependência. Rivotril, o mais comum deles, clonazepam, tem tarja preta. Risco de dependência. Aí sim a pessoa vai dizer, se remédio vicia, vicia. Se tomado da forma inadequada. Ele tem tempo, tem forma de usar, tem forma de parar. Se fizer isso do jeito certo, ele não vicia. Qual é a segunda versão de vício que eu vejo o tempo inteiro, que é, não, mas a minha tia, ela toma 30 anos e nunca parou. A primeira pergunta que eu faço é, quantas 1000 vezes ela interrompeu o tratamento porque ela estava bem? E aí a pessoa me diz uma conta entre 3.000 e 5.000. Porque é aquela coisa de que a pessoa começa o tratamento, ela melhora da depressão, da ansiedade ou do sintoma que seja, e aí ela toma a seguinte decisão. Se eu estou bem, eu não preciso mais desse negocinho aqui. Então eu vou parar, porque eu sou forte. Inclusive, metade da família já está dizendo, para de tomar esse remédio, você não é louca.
Você não é louco. E aí a pessoa para, porque já está bem. E aí dá mais 6 meses, o sistema não recuperou. A parede ainda está trincada, a chuva continua caindo. É só questão de tempo para a parede cair de novo. Quando a parede cai de novo, a pessoa volta, procura o psiquiatra, o clínico. Eu preciso do remédio de novo. E aí fica décadas nesse vai e volta. E aí qual é a conclusão final? Eu sou dependente. Mas nunca foi. Você é dependente de tratamento, talvez. Porque nunca concluiu nenhum. É como se eu tivesse dado antibiótico para a garganta, falado usa 14, você usa 3, no quarto para, a garganta volta e você fica um ano tratando a garganta sem parar. Só que como num tratamento, por exemplo, de depressão, ele tem uma média de 18 meses, média é média. Pode ser menos, pode ser mais, mas uma média de 18 meses, um tratamento bem feito para um episódio depressivo leve, o primeiro. Imagina, 18 meses é 1 ano e meio. Ah, mas com quanto tempo eu fico bem? Com 2 a 4. A tolerar mais 1 ano com comprimidinho todo dia, estando ótimo, não é fácil. Só que se a pessoa entende, talvez ela entenda por que ela tem que esperar até o ano que vem. Por que o guarda-chuva tem que continuar aberto mais 1 ano, até que a argamassa seque, e aí você possa liberar a chuva à vontade na parede. Porque a vida vai chover. Isso é inegável. A vida vai chover. Coronavírus está na prova de que vai chover e às vezes é a Arca de Noé. Chove para todo mundo. Só não vê quem não quer. Mas, né? Exatamente, exatamente. O quanto é importante as pessoas entenderem isso, que existe sim um plano de tratamento que precisa ser seguido, né? E que não dá para interromper. E isso foi uma das coisas que eu ouvi muito assim durante a quarentena. Ah, agora eu tô de quarentena, eu tô só em casa, eu não tô me estressando tanto, eu vou parar com a medicação porque eu acho que agora eu dou conta, né? E aí vem de novo, tá, mas espera lá, né? Como assim? Tem acompanhamento, não tem acompanhamento? Como é que tá funcionando isso? Não, eu já tô super bem, agora não tô me incomodando, então eu vou parar por conta. Então, isso são coisas que eu escuto muito, né? Ou então, agora eu tô mais nervosa, eu vou começar a tomar medicação porque eu tenho a receita de, sei lá, 3 anos atrás, né? Então, assim... Eu adoro algo que as pessoas não levam tão a sério, né? Eu adoro quando vem com eu dou conta. Porque eu dou conta é como se você não desse antes. E a minha primeira resposta é você dá conta. Sempre deu. Você não escolheu ter depressão, nem ter X transtorno, que qualquer que seja. Não é uma escolha. É um fato complexo que tem uma origem biológica, familiar, genética, ambiental, uma série de coisas, mas que não foi uma escolha. E aí, assim, é como se usar o medicamento tirasse uma parte de quem eu sou, da minha capacidade de dizer, do indivíduo que eu sou. Assim, o remédio ele faz uma parte do que é minha responsabilidade. Ele não faz, ele nunca fez. Uma das questões até que mandaram comentários foi sobre isso, assim, muda quem eu sou? Não muda quem eu sou. O remédio não muda absolutamente em nada quem você é. Ele muda o problema do sistema. O problema que está falhando do sistema, ele tenta reparar. Um deles. Cada medicamento tem sua forma de agir. Claro. E aí é que entra uma coisa que a gente começou a falar antes, mas não falou muito, que é avaliação. Porque às vezes a pessoa espera chegar em 20 minutos, o que eu tenho? Ai, nem se eu fosse mágico. Nem se eu fosse vidente, já tentei, mas não consegui, não deu certo ser vidente. Em 20 minutos não dá. Avaliação demora. Um bom diagnóstico em saúde mental demora meses. Demora. Só que não ter este nome, essa resposta é angustiante para muita gente. E aí eu vou fazer uma meia-culpa nossa como profissional, porque às vezes a gente também fica angustiado e oferece essa resposta antes mesmo de ter. Exato. E aí a gente oferece a hipótese como com cara de resposta e a pessoa se apega naquilo. E aí pega, e aí quando pega, aí é difícil tirar essa coisa. Mas às vezes isso não é o mais importante.
O processo é muito mais importante do que o nome da coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito muito, tanto que na linha teórica que eu trabalho, a gente não trabalha com psicodiagnóstico, a gente trabalha muito mais com o contexto e de como lidar com as adversidades, com as dificuldades que a gente trabalha, porque muitas vezes o diagnóstico em si, eu percebo que às vezes as pessoas meio que se colam e aí a gente já não sabe mais o que é da pessoa, o que é que ela acha que ela tem que ter, enfim, meio que dá uma bagunçada, né, em relação a isso. Isso é bem frequente. E Um dos Lucas, transtornos que eu mais, pode desculpa de falar. interromper, assim, um dos transtornos que eu mais vejo isso, por exemplo, é transtorno bipolar. Que ele Muito. já existe uma categorização popular do transtorno bipolar, que a partir do momento que você deu esse nome, é quase como se tivesse um letreiro de neon, que a pessoa Uhum, anda na rua e todo mundo sabe que ela é bipolar. E ela tem que uhum, se comportar de X maneira que ela é uhum. bipolar. Vou te dizer que a estatística é inventada, mas É. 80% das vezes a pessoa não é. Quando ela vem com Não esse é? É? letreiro que ela acha Uhum. que porque ela é instável emocionalmente, por algum motivo X que ela Uhum, poderia explorar melhor, ela é uhum. bipolar. E essa questão é uma questão muito importante, porque tem um senso comum já de bipolaridade, né? Então, e tem uma questão também da rapidez de resolução dos problemas que as pessoas querem. As pessoas querem que tudo seja resolvido do dia para o outro. E tem uma certa intolerância também com a nossa condição enquanto humanos, né? Uma intolerância em ficar triste, uma intolerância com as dificuldades, em saber que a vida é assim e que não tem remédio que vá mudar isso, porque vamos ter momentos tristes durante a vida inteira, né? E a gente também tem que aprender a lidar com isso. Então eu vejo que é aquilo que a gente estava falando antes, que é uma linha tênue, né? Entre essa tristeza que faz parte da nossa essência enquanto seres humanos e aquela tristeza que se prolonga, que vai tomando conta, que não tem motivo, que a gente não está conseguindo encontrar razão. Então, são vários fatores também que acabam influenciando nesse processo de definição, né? De como fazer isso. E é bem importante essa diferença da tristeza e dessa variação que é muito difícil, que é muito complexa, e que às vezes, que aí quando você falou, eu fiquei até pensando assim, tá, mas a tristeza que se prolonga, luto é uma tristeza Que se profunda prolonga. que se Uhum, prolonga com toda a cara de depressão que você pode imaginar. Se você lê em qualquer uhum, lugar, você é um deprimido. uhum. Mas tem um motivo pelo qual e uma tolerância que pode se ter, e que luto é um dos exemplos que profissionalmente é bem comum não se tolerar e entrar com medicação. Com medicação. Uhum, uhum, A gente está vivendo um luto compartilhado que é bem uhum. complicado e ele entra na avaliação. Todo mundo está perdendo alguma coisa nesse momento. Sem dúvida. Dinheiro, presença da família, viagem, não sei, comida. Todos Uhum, estamos perdendo alguma, que nem que seja aquela moeda que eu recebia no semáforo que agora está vazio, ele está perdendo. uhum, Então todo uhum. mundo perde algo e isso entra na balança, na equação. Com certeza, com certeza. E, E é importante trazer esse conceito de luto, porque às vezes a gente pensa que luto é só a morte de alguém, né? Quando na verdade o luto é o vazio que fica, né? Quando a gente perde algo que é importante pra gente. e algo que é importante é relativo. O que é importante para o indivíduo. Exato. Cada um vai decidir o que é importante para si. Exatamente. 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 Mas, E tinha Lucas, um teve uma ponto, questão. uma Diga. última só antes nesse assunto, que aí entra uma questão assim, e depressão? Onde é que diferencia de depressão? Um é que não tem uma perda Hum, imediata e que você possa associar como luto, e a perda da funcionalidade. É isso que naquela conversa toda de uma hora na avaliação eu estou tentando ver se a pessoa perdeu a capacidade de fazer o que ela fazia habitualmente. Não uhum, interessa o que ela fazia habitualmente, mas ela perdeu essa capacidade. uhum, Quando ela perde essa uhum. capacidade, liga um alerta. Porque a tristeza, por mais difícil que seja, ela em geral não tira a nossa capacidade de manter Perfeito. as nossas atividades do dia a dia. E aí, às vezes, as pessoas procuram Exato. o atendimento querendo o antidepressivo porque estão tristes. Uhum, Mas estão tristes e continuam trabalhando, continuam estudando, continuam
fazendo o que tinha para fazer, e a tristeza está em outro lugar que requer, e aí você falou muito bem, que requer muito mais esforço e muito mais tolerância do indivíduo de aguardar a compreensão daquilo e do terapeuta de, olha, tô aqui contigo para ir com essa tristeza quanto tempo ela durar até a gente entender e ela passar. E aí, mas aí é uma questão de escolha. Às vezes tem gente que não quer a solução. Tudo bem. E tudo bem. Que é poder respeitar também a individualidade de cada um, o desejo de cada um. E poder conversar sobre isso, poder falar abertamente sobre isso, né, com o paciente, porque eu acho que muito do nosso papel também é ajudar ele a entender o que está acontecendo com ele e que tipo de caminhos a gente pode seguir, que tipo de resultados a gente pode encontrar em cada caminho que a gente vai, e ele ter isso de maneira clara para poder decidir em conjunto o que vai ser melhor para ele. Porque eu percebo que a gente é uma ferramenta para ajudar ele a chegar num estado melhor do que ele está. Mas quem sabe o que realmente faz sentido e é bom é ele, né? Não sou eu não sou a dona do saber, né? Porque quando eu estou na frente daquela pessoa, ela sabe o que está machucando e o que está doendo nela. Eu vou ser só uma ferramenta para ajudar ela a passar por isso de uma maneira talvez sem sofrimento desnecessário ou de uma forma não tão sofrida como se ele fosse passar sozinho, por exemplo. Né? Quase Então, um intérprete, assim. Quase que um intérprete, exato, de identificar, de entender, né, de começar a fazer sentido. Por que eu sinto isso quando acontece isso? E eu vejo que quando a gente começa a identificar e a conseguir saber por que eu sinto tal coisa e como manejar isso, já melhora horrores, né? Só a parte de identificar e aprender a manejar. E que volta para aquele que aí é letramento em saúde mental individual. A pessoa começa a se conhecer melhor. Exato. E aí ela tem muito mais capacidades de lidar com as coisas a partir do momento que ela se conhece melhor. Claro. E tem uma questão que me chamou bastante atenção, que veio mais de uma vez, que é o seguinte: medicação tira a personalidade da pessoa, muda a personalidade da pessoa? Porque algumas pessoas relataram o seguinte, que quando estão medicadas, ficam meio que sem personalidade, sem ação, apática, muda, a pessoa muda. Como é que funciona isso? Em geral, isso acontece ou quando a pessoa não se adapta bem à medicação, ou quando ela não é bem indicada. Porque quando ela é bem indicada, ela não muda quem a pessoa é. Ela restaura algo que ficou faltando. E aí entra uma segunda questão que é bem complexa. A reação de cada pessoa a cada medicação é um universo. É um universo. Não tem como explicar como você, por exemplo, oferecer o mesmo medicamento para condições que parecem extremamente iguais e as pessoas reagirem completamente diferentes daquilo. E acontece. De realmente, Perfeito. Tem gente que tem essa apatia emocional com alguns antidepressivos. Isso tem que ser avaliado. Porque como qualquer coisa na vida, tudo cobra um preço. É como se tivesse uma taxa para qualquer coisa. Então, o medicamento, ele pode ser muito útil, mas tem efeito adverso, ele tem efeito colateral. Pode ser boca seca, intestino solto, pode ser uma série de coisas, mas um deles, e que esse é bem comum, que é o que as pessoas falam, eu parei de chorar, como se trancasse. E aí, a avaliação vai ser, tá, para aquilo que você tinha, e que o medicamento te ajudou, deixar de chorar é um valor que te importa muito? Sim, vamos trocar, vamos pensar em outra coisa. Não, tá bem viver assim. Eu acho que dá, eu sei que é temporário, se a pessoa fizer o acompanhamento até o fim daquela programação, é temporário e eu tolero viver assim, mesmo que isso me incomode. Então tá, vamos seguir, porque o benefício supera o risco. Mas é sempre uma conversa. Então, não tem como dizer isso é ruim, isso é bom. Depende, vai depender. Perfeito. E isso é super importante. Eu sempre digo que é essencial ter um acompanhamento, porque é super comum as pessoas dizerem, não, mas eu estava me sentindo assim, eu tomei sertralina e super funcionou. Pede para o teu médico também a sertralina, porque para mim ajudou, vai te ajudar também. Ou então, não, toma um Rivotril, bota o Rivotril embaixo da língua que tu vai ver que vai resolver todo o teu problema. Não está conseguindo dormir?
vai lá, te joga no Rivotril, porque para mim funciona. E às vezes as pessoas compartilham as suas medicações, né? Ah, eu vou te dar um comprimido que eu tenho aqui e que para mim faz muito efeito. E aí dá para outra pessoa. E o quanto isso é perigoso, porque eu acho que entra exatamente nisso que tu falou, embora daqui a um pouco seja do mesmo grupo de antidepressivos, por exemplo, mas a sertralina numa pessoa pode funcionar de uma forma, em outra pode funcionar de outra, e a gente tem que avaliar o que é importante, né? Eu acho que até questões como, por exemplo, libido, né? Tem um talvez que inibe mais a libido, tem outro que... Então é importante saber o que é importante para aquele paciente para poder indicar a medicação que vai poder ajudar da melhor maneira, né? Então, acho que é importante a gente poder falar um pouco sobre isso, que o que faz bem para mim não necessariamente vai fazer bem para ti. O quanto é importante ter o acompanhamento, né? Com certeza. Essa é fundamental. Assim, a menos que as pessoas sejam gêmeos univitelinos e ainda assim não é garantia que vai funcionar igual para os dois. Nem assim. Se não for, avaliação. Procura uma avaliação. Não tem nenhuma garantia de que o que funciona para um vai funcionar para o outro, porque são muitos, muitos, muitos fatores. Esse da libido é um que é bem recorrente, e aí entram outras coisas que uma avaliação mais cuidadosa, por isso até que a gente falou assim, demora tempo, porque demora tempo, porque você tem que avaliar, inclusive, a questão cultural. Homens se queixam, assim, ó, a pessoa nem começou a tomar e ele já quer saber se a libido vai diminuir. E mulheres, muitas vezes, elas guardam essa informação a menos que ela seja perguntada ou que se crie um espaço seguro. E eu acho que é responsabilidade nossa criar um espaço seguro também, para que essa informação chegue, porque eu concordo. Se a sociedade reage mal a essa informação, não tem por que eu entrar no consultório e sair jogando ela de imediato para frente. Eu vou guardar ela para ver se aquele espaço é seguro para essa informação. E libido é algo extremamente importante. E que antidepressivos, alguns grupos têm um efeito sobre isso, que vai ter que ser avaliado com a pessoa quanto que aquela interferência realmente afeta a vida dela. E isso é por isso que demora. É por isso que tem que ter paciência. Se a pessoa quiser realmente ter uma boa avaliação, um bom atendimento, um bom acompanhamento, vai demorar. Vão ser muitas conversas, porque são muitas coisas sendo observadas, avaliadas e discutidas em conjunto. Perfeito, perfeito. Acho que é relevante a gente entender que o processo em si, tanto o processo psicoterapêutico, né, quanto o processo de medicação também, ele é um processo, né? Não é algo que eu vou numa consulta e já se resolve, é uma coisa que é construída, porque muitas vezes quando os pacientes nos procuram, eles já têm um padrão de funcionamento durante um bom tempo, e que para mudar isso não é bem assim, não é tão rápido quanto a gente gostaria, né? Eu também adoraria poder ter uma fórmula que o paciente chegasse para mim e eu conseguisse, tá bom, em 4 semanas a gente consegue resolver isso. Mas não é assim que funciona, né? Tem um processo e cada pessoa vai responder de uma forma, cada pessoa vai levar de uma maneira, cada pessoa tem uma história, né? Então, tudo isso é importante ser levado em consideração e ter consciência que é um processo. E aí parece, porque essa é a simplificação cruel que se faz com o medicamento. Parece que tenho depressão, por isso sou antidepressivo. A primeira pergunta tenho depressão, quem é que tem depressão? Porque aí, sabendo quem é o dono da depressão, a gente vai conseguir pelo menos começar a pensar quais são as possíveis soluções, e tem inúmeras. Alguém mandou um comentário de que antidepressivo, às vezes, ele é dado muito cedo, e eu concordo. Muitas vezes ele é dado muito cedo, sem considerar inúmeras outras opções. Exercício físico, alteração de dieta, de rotinas de vida, uma série de coisas. Observar as relações da pessoa. Tem uma série de coisas que podem ser vistas. Uma série de coisas. Então, para isso, é preciso muita conversa. Muita conversa, porque aí entra também uma questão de mudança de hábito, né? E mudança de hábito a gente sabe que é algo que não é fácil e que é um processo também, que leva tempo, né? Até um novo hábito se tornar um hábito, vai um tempo, né? A pessoa tem que ter consciência e tem que saber se ela está disposta a isso ou não. E também a questão que tu estava falando, acho que é bem importante, que é de pagar o preço,
né? A gente sempre paga o preço pelas escolhas que a gente faz. Uhum. E ter claro isso, qual é o preço que eu vou pagar se eu decidir tomar medicação, qual é o preço que eu vou pagar se eu decidir não tomar a medicação, como é que vai ser isso? Né? De poder passar essas informações para as pessoas. Gente, desculpa, minha cachorra tá latindo. Ela sempre Tá, aparece nas lives de alguma forma. tá certinho, tá no direito dela. Deixa eu ver o que mais que eu tenho anotado aqui. É a questão de álcool. Ah, Pessoal essa foi. perguntando, tá? Se Sim. pode, não pode, tira o efeito do remédio, não tira o efeito do remédio, potencializa o efeito do remédio, não potencializa. Tô tomando psicofármaco. Posso beber ou não posso beber? Depende do psicofármaco. Existem psicofármacos que não pode, e aí não tem nenhuma utilidade eu discutir a lista de psicofármacos que podem ou não podem. O ideal é que cada um discuta com seu psiquiatra. Mas aí entram muitos mitos, que é, o álcool corta o efeito, que é que nem com o antibiótico. Não, ele não corta o efeito do antidepressivo. A relação que muitas pessoas subestimam, mas na minha opinião é ainda pior, é assim, se você está ansioso ou deprimido, álcool ele vai fazer um contrato contigo. E é um contrato típico de agiota. Eu resolvo sua ansiedade, eu resolvo sua depressão por algumas horas. Se você beber X quantidade, durante 2 a 3 horas eu resolvo ela para você. Quer? Quero. Então vai lá, bebe. Quando acabar, eu te devolvo ela em um troco. Este troco é o grande problema pelo qual quem está com transtorno de ansiedade, quem está com transtorno depressivo, transtornos de humor, alguma doença, algum sintoma mais intenso tem na relação com o álcool. Em geral, o sintoma vai piorar. Porque o álcool, ele vai devolver o troco, e ele sempre vai devolver o troco, porque é uma compensação. Ele tira, cerebralmente ele faz um efeito que ele tira aquele sintoma e ele devolve com troco. O problema é, eu estou aqui tomando meu antidepressivo e ele tem uma expectativa de em 4 semanas me tirar da depressão. Aí eu fui lá e bebi. Desculpa, o AJ vai cobrar. O AJ vai cobrar 4 semanas e 4 dias. E aí a pessoa vai dizer, mas esse tratamento não funciona. Não sei. O álcool cortou o efeito do antidepressivo. Não, ele não cortou. Ele só intensificou a doença, ou o sintoma, e você regrediu no processo de melhora. Mas o efeito, por exemplo, para antidepressivos, a maioria deles não é uma relação direta. O que pode parecer, e aí é o truque, então não tem problema beber, né? Porque não vai ter problema direto com remédio. Não. Mas vai piorar praticamente toda e qualquer doença que você tiver. Então, é ainda pior. Porque independente do diagnóstico, da condição, do que é que você está passando, se beber, o agiota vai cobrar. E ele vai cobrar piorando aquilo. E aí é complicado. Então, qual que é, por exemplo, no começo de tratamento, a ideia é que a pessoa faça a máxima abstinência possível. Ciente de que se ela não fizer, nosso tempo de espera vai sendo empurrado para frente. Tá bem? É uma escolha. Mas é a formatura de... Tudo bem. Conversado, tudo bem. Saiba que adicionamos 2, 3 dias para frente, na expectativa de resposta do antidepressivo. Tá ok para você esperar esses mais? Então tá ok. Mas vamos... E isso tudo tem que ser conversado, porque são muitos fatores. Só que aí se criam uns mitos. Porque aí, claro, onde é que o mito é criado? Ele é criado na pessoa que bebeu todos os dias enquanto usava antidepressivo e ela não melhorou da depressão e disse o álcool cortou o efeito do antidepressivo. Não, o álcool te deprimiu. É bem diferente. E aí não há antidepressivo na Terra que vai te tirar da depressão enquanto você estiver bebendo daquele jeito. Ótimo, ótimo. Acho que ficou de uma forma bem esclarecedora, assim, bem fácil de compreender, né? E de saber quando tomar essa decisão ou não, que é uma escolha. É uma escolha. Sempre vai ser uma escolha. Sempre é uma escolha. E nas ciências psicológicas menos, mas nas ciências médicas a gente é muito ensinado a ter uma postura mais patriarcal de que a gente diz o que a pessoa tem que fazer e ela não fez o que a gente disse.
Mas eu oriento, minha função é orientar. Eternamente eu vou estar Perfeito. orientando com o máximo possível de informações que eu conseguir passar e que elas possam ser entendidas. Deu isso, a decisão passa a ser do indivíduo. Perfeito, perfeito. Das questões que eu tinha anotado aqui, eu acho que era mais ou menos isso. Eu não sei se o pessoal quer fazer pergunta. Eu não sei como é que tá aí a tua organização, porque tu começou a live e eu baguncei toda a tua organização, que tu tinha organizado tudo em grupos, e aí eu já comecei a perguntar e a gente foi indo. Não sei como é que tem alguma coisa aí que tu chegou a te organizar. A gente passou por quase tudo, na verdade. Eu tenho até que olhar aqui. Mas eu vou te dizer que você acertou, porque eu sou uma pessoa que não gosta da organização, apesar de eu ter tentado fazer. Eu não gosto muito. Eu também não. E... porque eu prefiro seguir pelo que surge. O que vier é importante. Daqui E a pouco a gente sentindo, entrava indo, num. né? Daqui a pouco a gente entrava num tema aqui que não parecia importante. Eu vi alguns comentários interessantes que eu estou tentando voltar aqui. Por exemplo, tem um aqui muito, mas tem muito clínico geral caneteando receitas à vontade. Sim, concordo que tem, ao mesmo tempo que tem uma carência de profissionais de saúde mental. Se a gente olhar, Porto Alegre não é exemplo para muita coisa, porque Porto Alegre é uma das cidades onde tem a maior concentração de psiquiatras, mas mesmo aqui, eles estão muito concentrados no mesmo lugar. Então, não é fácil ter acesso. Então, assim, às vezes o clínico geral é o recurso que resta. E às vezes o clínico geral é o recurso suficiente. Exato. A escuta, ela não é exclusividade da psicologia nem da psiquiatria. A escuta é a escuta. O marceneiro letrado, para saber qual é a madeira que eu quero, a escuta dele tem que ser muito boa. E há pessoas com uma escuta fantástica em inúmeros Em várias lugares. áreas. O que eu, como paciente, adoraria era perceber se a pessoa que está me atendendo tem escuta. Porque se ela tiver escuta, ela tem um grande potencial de seguir um caminho que a gente possa decidir junto. Perfeito, perfeito. Ótimo. Escuta e conexão, assim, né? De poder compreender e se conectar de verdade com aquele paciente naquele momento. Que hoje também é um pouco complexo, porque muitas vezes as pessoas elas buscam, por exemplo, plano de saúde, em que a consulta tem que ser rapidinha e que muitas vezes o próprio profissional não consegue fazer uma avaliação mais detalhada, não consegue fazer o melhor trabalho possível, porque por uma questão de tempo e por uma questão de sistema, de forma com que o trabalho está organizado. Isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Que é a questão de como o sistema às vezes impõe uma forma de trabalhar que tira a capacidade de fazer essa avaliação que a gente conversou, de semanas, meses. Aí às vezes o plano oferece uma consulta em saúde mental por mês. E que pela remuneração que ela dá e pelas condições que ela oferece, ela vai ter que ser num tempo X. É impossível. É impossível. Tá entrando uma pergunta recurso. aqui, ó. Psicofármacos para crianças. É ideal um psiquiatra infantil? Sim, já diria de antemão sim, porque é uma área muito específica. É bastante específico tratar crianças, e aí tem toda a questão da segurança do medicamento, das doses, da avaliação da criança, que é muito diferente da avaliação de um adulto, justamente pela questão da linguagem. Quem avalia uma criança tem que ter uma escuta de uma outra linguagem que é bem diferente da de um adulto. Que você consegue perguntar e ele te responde. Mesmo que distorcido, com todas as distorções que a gente tem, o da criança ela vem com uma distorção muito maior, porque a criança tem as limitações de compreensão e de linguagem também. Então o ideal seria um profissional especializado para usar psicofármaco em criança. Tá. Eu não sei se tu quer chegar e entrar e falar um pouquinho sobre as diferenças entre os psicofármacos, né? Antidepressivo, ansiolítico, estabilizador de humor. O que tu pensa? Posso tentar. Tarefa difícil. Essa foi o desafio da Bruna para o fim da live. Vou tentar.
Mas vou começar pelo que eu acho mais importante, assim, que é ansiolítico, que é a lista de medicamentos mais usados à torta e à direita pelas pessoas, e que ansiolítico não trata praticamente nada. Tem suas indicações, mas ele não trata praticamente nada. Ele alivia. A função de um Rivotril, um diazepam é aliviar. Então, assim, se você quer o alívio, mas não a solução, tudo bem. Mas ele conta com aquele risco. A tarja de todos eles é preta. É um risco de dependência. Quanto mais você usar aquilo, a nossa mente, ela não... na verdade, eu ia falar que ela não é burra. Ela não é nada burra, ela é muito esperta. Se alguém está fazendo o trabalho sujo para mim, eu paro de fazer. Então, a regulação de ansiedade, ela é deixada na mão do comprimido. Depois de um certo tempo de uso. Alguém tinha mandado uma frase falando sobre... depois de quantos dias, não tem um tempo exato, mas a maioria, por exemplo, dos ansiolíticos tem um uso de até 6 a 8 semanas seguro. A partir daí, o risco de dependência vai aumentando e conforme ele for aumentando, vai ser mais difícil você parar de usar. Porque é como se o seu cérebro entendesse assim, olha, tem alguém resolvendo a ansiedade para mim, tá? Beleza. Se ficarem arrumando essa ansiedade para mim todos os dias por muito tempo, chega uma hora que simplesmente a cabeça esquece e para de tentar regular o processo. Então, esse para mim é o mais problemático deles. É muito complicado, porque realmente a dependência é muito grave e a percepção dela é muito difícil. A pessoa não percebe. Não, eu tomo isso há 10 anos e não estou dependente. O único erro da palavra é o não. O resto está tudo certo. Você está dependente justamente porque toma há 10 anos e não consegue mais se desprender disso. Perfeito. E aí tem um risco, que é o que pouca gente é informado, que é a nossa memória, ela é processada com uma sequência de ocorrências que tem no cérebro. Esses medicamentos, eles alteram essa sequência e a memória começa a ser comprometida, ela não é arquivada mais do jeito que ela era. Então, depois de um certo tempo, o problema é a falta de memória. E eu pretendo lembrar o nome de todas as pessoas que eu amo por muito tempo. Por isso, eu prefiro estar ansioso a ter que usar de maneira recorrente uma coisa que cobre esse preço. É a escolha. Antidepressivo é mais ou menos aquilo do começo, assim, são algumas substâncias que tem no cérebro que estão relacionadas ao humor, que é o estado de felicidade, satisfação, de autoestima, que estão todos no mesmo núcleo, que quando a gente começa a sentir esse bem-estar, essas substâncias elas tendem a aumentar dentro do cérebro, e quando a gente sente o inverso, essa sensação de tristeza, de falta de ânimo, de cansaço, elas diminuem. O antidepressivo tem, cada grupo são basicamente 3, as principais, e cada antidepressivo eles agem em uma ou mais delas. E é isso. Elas vão tentar regular. Uma das coisas que se tenta observar na avaliação é isso. Que perfil de depressão essa pessoa tem, para que a gente escolha um antidepressivo pensando, tá, é mais para a substância A. Não, é mais para B. Não, é mais para C. E dá para perceber quais são as manifestações que indicam que é mais para A, para B e para C. Infelizmente, não existe exame para chegar lá dentro e achar a substância A, a B ou a C e ver quanto que ela está. Porque se a substância pegar na hora que eu vi a notícia da morte daquele rapaz, ela vai achar um valor. Se ela chegar minutos depois e achar quando alguém fez uma piada, mesmo eu deprimido, ela vai achar outro valor. Então, é muito complexo tudo isso. Então, por isso que a avaliação é contínua. E o último, que eu acho que esse é importante, porque é outro comum, é antipsicótico. Antipsicótico, meu Deus, falou antipsicótico, os cabelos, menos o meu, todos vão lá em cima. Mas, antipsicótico é assim, ó, ele ganhou o nome porque os medicamentos foram criados para pacientes que estavam psicóticos, que é uma condição. Mas depois de um tempo se viu que eles não servem só para isso. E aí entra um dilema bem complexo, que é algumas pessoas recebem o antipsicótico e elas não estão psicóticas.
Só que aí quando vem o nome antipsicótico, dá tilt na cabeça da pessoa, né? Porque, meu Deus, eu tô psicótico, então. Uhum, Me deram esse uhum. negócio aqui. A explicação de como funciona, acho que não vem ao caso, porque realmente é bem mais complexo. Mas Sim, justamente sim. por isso, porque eles têm muitas ações, a maioria, Uhum. alguns têm poucas, mas a maioria tem muitas ações, então eles servem para muita coisa. Ao mesmo tempo que tem muitas ações, geram muitos efeitos colaterais. Então, torna bem mais difícil essa escolha. E aí, alguém fez um comentário de, podiam inventar remédios que deixassem as pessoas menos grog e menos cansada, sedada, foi algo assim. Também Uhum. acho. Até tem. Mas aí, cada medicamento tem o seu perfil de efeitos ruins. O que não deixa grog talvez afete o fígado. Então, uma pessoa que tem problema do fígado não pode usar. O que deixa a pessoa mais desperta tem um risco para o coração. Então, tem que ser alguém com o coração mais saudável. E assim vai. O outro, que deixa a pessoa mais grog, pode aumentar o peso, mas realmente resolve o problema num estalo de dedos. Aí você vai ter que julgar. Você quer a solução do problema e ficar sonolento, mais lento, é muito complicado, é muito complexo. Mas não É muito existe complexo. nada que resolva o problema 100%. Assim, não tem a solução mágica que vai. É a avaliação, como sempre. Conversa, escuta e... E claro, eu acho que poder dar essa diferenciação para as pessoas compreenderem como é que funciona cada um deles é importante. E principalmente porque muitas vezes o medo das pessoas viciar ou de não conseguir largar a medicação é porque existem alguns casos em que realmente a medicação é algo a longo prazo, que a gente não pode. Ó, tem 2 minutos restantes. Que não tem como, mas esses são casos graves, são casos mais menos, né, incidente. Tá meio que trancando? Lucas, tá aí ainda? Gente, vocês estão me escutando? Estão me vendo? Escre- Vocês estão me vendo? O Lucas caiu. Tá, mas vocês estão escutando? Tô colocando ele de volta aqui na live. Voltou. Voltei, Tá. voltei. Só pra gente finalizar, porque só tem 1 minuto, a gente já vai cair, tá? Sim, Então, assim, de poder entender que são a minoria que tem esses casos de medicação prolongada a longo prazo, né? A maioria dos casos é aquelas pessoas que têm um programa de tratamento, né? E que com a psicoterapia ajuda, ou às vezes só o programa de tratamento dá conta, né? Eu acho que é importante as pessoas terem essa diferenciação. sim. Tratamento tem início, meio e fim. A grande maioria deles. A grande maioria tem início, meio e fim. Só que o Perfeito. início, meio e fim demora meses a anos. Mas o que são 2 anos numa vida? É pouco. Uhum, Só que tolerar uhum, 2 anos com todos essas ideias na cabeça de que o medicamento me muda, ele me torna mais fraco, é muito difícil. Então é uhum. essa conversa que tem que ter. Ah, que Perfeito. pena que vai acabar. Lucas, está acabando. Gente, deixem perguntas se vocês tiverem. A gente estava falando de repente voltar em outro momento, mas por hoje, Lucas, muito obrigada. E Foi eu que ótimo. agradeço.